É só, a China ancorou um navio aqui no Rio de Janeiro outro dia, um navio hospital. Supostamente uma missão humanitária, se você quisesse ser atendido por um doutor chinês, você poderia ir lá e coisa e tal. Mas, curiosamente, eles não tinham licença do CREMERGE para oferecer consultas aqui no Brasil, e aparentemente isso é proibido. E depois descobriram que o navio tem um monte de equipamento de espionagem. Olha que coisa, né? É o que eu falo para vocês, muito estranho esse desespero chinês aqui no Brasil. Sabe-se lá o que estava fazendo esse navio chinês aqui no Brasil, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por não sei que lá, não sei que lá, Doutor Chato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o navio se chama Ark Silk Road, ou seja, a Arca da Rota da Seda. É um navio chinês que faz movimentos humanitários em todos os países que têm contratos com a Rota da Seda, né? Você lembra a Rota da Seda? Historicamente era um caminho de ligação entre a Europa e a China, né? E mais recentemente o governo chinês decidiu criar esse programa da Rota da Seda para fazer, né, para fechar relações com vários países, e na América Latina um monte de países assinou, né, esses contratos da Rota da Seda, na África também um monte de gente, só que o Brasil não assinou esse acordo, até porque o Brasil tem outros acordos com os Estados Unidos, com a Europa, e não queria entrar nessa história, né? Só que o navio veio aqui para o Brasil do mesmo jeito. Aqui. O navio hospital chinês Ark Silk Road atracou no porto do Rio de Janeiro no dia 8 de janeiro e zarpou ontem, na quinta-feira, dia 15, né? A embarcação tem equipamentos de inteligência capazes de coletar, inteligência capaz de coletar informações estratégicas sobre portos e características geográficas do litoral nacional, segundo militares brasileiros que observaram o navio. Então, em princípio, está mais do que claro, ninguém precisava imaginar outra coisa, né? Os chineses ficam com esse papo de, não, é navio humanitário, para cuidar das pessoas, você pode ir lá procurar ajuda e não sei o que lá. É lógico que vai ter um monte de médico chinês lá, mas muito provavelmente não vão conseguir atender muita gente, né? Aqui, ó. E, segundo militares brasileiros, eles podem pegar informações estratégicas sobre portos e características geográficas. Estava aqui no Rio de Janeiro, né? Não que o Rio de Janeiro tenha muitos segredos, porque a verdade é que esse porto aqui é mal frequentado pra caramba. Outro dia mesmo, estava um monte de navio do Irã aqui, que foi autorizado pelo Lula a parar aqui no Rio, né? Conforme antecipou o Poder 360, faltou clareza por parte de Pequim sobre a missão que o navio prestaria no Brasil, né? A visita causou desconforto ao governo brasileiro. Causou desconforto nada. O Lula, sério, o Lula ama a China, cara. Em momento de tensão geopolítica na América Latina, a presença militar norte-americana intensificada no Caribe. Pois é, né? O que aconteceu aqui foi isso, né? O Trump deve ter perguntado para o governo brasileiro que porra é essa, esse navio chinês aí do Brasil, né? E aí causou desconforto aqui no governo brasileiro. Por quê? Não porque o Lula se importe. O Lula ama a China, o Irã, tudo quanto é ditadura do mundo, o Lula ama. Ele ama ditadores por definição. Pode ver, é só ver se o Lula gosta da pessoa, é uma ditadura, pode ter certeza, né? Tirando o Macron, que é um bicha, o resto tudo que o Lula ama é ditador no mundo, né? O pedido da China para atracar o navio foi formalizado em nota diplomática no dia 15 de setembro de 2025. O documento não menciona a Missão Harmony 2025, a primeira operação humanitária internacional do Silk Road Ark, Arca da Rota da Seda em tradução literal, né? E limitou-se a solicitar autorização para o navio de 8 a 15 de janeiro, não explicou os motivos da visita ao Brasil. Então, ou seja, embora esse navio esteja fazendo visita humanitária em vários países da América Latina e da África, aqui no Brasil eles não pediram licença para fazer ajuda humanitária nenhuma, só para atracar o navio, né? Curioso, sei lá, pode ser que para abastecer o navio, ou para pegar alguma coisa, pegar alguma informação, pegar algum dinheiro, pegar algum ouro, né? Além disso, navios militares geralmente não realizam operações humanitárias internacionais fora de acordos de cooperação. Pois é, o Brasil e a China não têm esse tipo de acordo assinado, isso tornou a presença do tal navio ainda mais incomum, né? Aqui, ó, a missão Harmony, que é a missão humanitária do navio, ela começou em setembro de 2025 e tem duração de 220 dias e visitará 12 países da Oceania, Caribe e América Latina. Nos últimos meses, realizou milhares de atendimentos médicos na Nicarágua,
O navio foi recebido com festa, com honras militares. A Nicarágua, a ditadura do Daniel Ortega, muito próxima da China, muito próxima do Lula, diga-se de passagem, né? Todos os países latino-americanos listados na turnê marítima chinesa, exceto México e Brasil, fazem parte do cinturão e rota da chinesa, né? O cinturão e rota da seda chinesa, que é o programa, o BRI. A gente já falou sobre esse programa, a China financiou um monte de coisa num monte de países, tem países totalmente enrolados com esse negócio do BRI, né? Documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que a Marinha recebeu o pedido encaminhado pelo Ministério das Relações Exteriores. O Celso Amorim, meu amigo, o Celso Amorim e o outro cara lá, o idiota lá que finge que é ministro das Relações Exteriores, na verdade é o Celso Amorim que é o ministro das Relações Exteriores, Mauro de algumas coisas, né? Não havia menção à missão humanitária. A falta de clareza causou apreensão no Itamaraty e na Marinha. As capacidades do navio vão muito além das suas funções humanitárias de um navio médico hospitalar convencional. A embarcação chinesa tem, por exemplo, um número incomum de sensores, antenas e sistemas de radar instalados em sua parte externa. Ou seja, mandaram um navio espião aqui para o Brasil e a porcaria do Celso Amorim, Mauro Vieira é o nome do idiota, a porcaria do Mauro Vieira e do Celso Amorim deixou. Não foi a Marinha que deixou não, tá? O Ministério das Relações Exteriores é que deixou o navio espião chinês chegar aqui no Rio de Janeiro e assinou, e aí não tem que deixar e não sei o que lá, e já foi embora o navio, foi embora ontem, supostamente, né? E tá aqui, ó, a chegada do Arc Silk Road ao Brasil se dá num contexto de crescente tensão. Mais do que isso, os Estados Unidos já avisou que não tem esse negócio não, viramos quintal dos Estados Unidos mesmo, né? E vamos combinar, não queremos nada com a China mesmo, tá? A China é uma ditadura que não merece nada aqui do Brasil, né? Pressão sobre militares. O caso dos navios causou embaraço na Marinha. Houve pressão diplomática para recepcionar bem os chineses. O Celso Amorim, meu amigo, o Celso Amorim mandou o pessoal, não, vai lá, militar, milico, baixa a cabeça, milico. Vai lá, recebe bem o chinês, que é nosso amigo agora, né? Sem clareza como proceder, a visita não foi adequadamente divulgada e isso causou desconforto interno, né? O Consulado-Geral na China, no Rio de Janeiro, informou que o navio ofereceu apenas intercâmbio de conhecimento, treinamentos conjuntos e atividades culturais, ou seja, não teve atendimento médico. Até porque, aqui ó, cadê? Médicos brasileiros são impedidos de fazer vistoria em navio chinês. O CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro, com muita propriedade, falou, não, peraí, vocês estão oferecendo atendimento médico humanitário aqui no Brasil? Beleza, tranquilo, ótimo, gostamos muito disso, mas o CREMERGE tem o direito de fazer inspeção para ver o que está acontecendo, porque em tese, né, atendimento médico aqui no Brasil tem que ser de acordo com as regras brasileiras, né? Então, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro relatou que foram impedidos de realizar uma vistoria completa no navio hospital chinês, o Silk Arc Road, atracado no Pier Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Conselho, houve resistência à fiscalização, incluindo intervenção de uma autoridade consular chinesa e a presença de militares estrangeiros em solo brasileiro durante a tentativa de inspeção. Olha só, os chineses não deixaram, não. Que porra é essa? Tá achando que é o quê? Só que a gente está aqui no seu país, que a gente vai se sujeitar à sua lei? Porra nenhuma. Né? Exatamente. E, de novo, quem trouxe essa coisa para cá, ou foi o Mauro Vieira, ou foi o Amorim, o Celso Amorim. Os amiguinhos do Lula que adoram chupar pau de ditador, tudo quanto é ditador do mundo, o Lula chupa o pau dos ditadores todos, do Putin, do cara do Irã, do cara da China, é ditador, o Lula tá de 4 chupando o pau do cara imediatamente, né? As informações foram repassadas à Gazeta do Povo pelo médico Rafael Câmara, conselheiro do CREMERGE e do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que estava acompanhando de um médico fiscal do Conselho. Segundo a Câmara, a autoridade chinesa chegou no meio da tentativa de fiscalização e foi hostil com o fiscal. Disse que não iria falar, que não adiantava mandar ofício, não sei o que lá. O pessoal não gostou não, porque afinal o Brasil é bichinha mesmo da China, obedece tudo que a China manda. O Celso Amorim já falou que a gente é putinha da China, que vão obedecer tudo da China e pronto, acabou, né? Segundo o relato, enquanto os representantes do CREMERGE estavam ao lado de fora do portão do navio, portanto em solo brasileiro, uma van com cerca de 10 militares chineses chegou ao local. A presença, de acordo com o conselheiro, foi percebida como intimidatória pelo fiscal. Peraí, tinha militares chineses aqui no Brasil e não tinha militares brasileiros para defender os médicos brasileiros, é isso? Era os chineses ameaçando os médicos brasileiros e os milico brasileiros não fizeram nada, né? Eles ainda ficaram observando a situação. É um dado, pode parecer pequeno, mas é um dado.
Quando perceberam que haveria registro em vídeo e fotografia, a maioria se dispersou e entrou pelo portão do navio. Não deixaram ser filmados e fotografados. Olha que coisa, né? Cara, muito estranha essa história. Que porra é essa, cara? O que o Celso Amorim está fazendo com a política brasileira? O que o Brasil se colocou? Em que posição que os brasileiros se colocaram ao fazer o 13 lá na urna em 2022? Olha o absurdo. O Lula está entregando o Brasil para a China. Isso é um absurdo, cara. Aqui, ó. Navio hospital chinês / vistoria brasileira. Parou aqui no Brasil. Ficou vários dias parados aqui no Rio de Janeiro e não pode vistoriar, não, porque não pode, não pode vistoriar. Um navio cheio de antenas, cheio de equipamento de inteligência, cheio de equipamento de radares e coisa e tal, de sensores, e não pode inspecionar nada, meu amigo. É, coisa do Lula. O pior se foi só isso mesmo. O que veio fazer esse navio aqui? Abastecer? Pô, não precisava. Abastecer em alto mar mesmo. O que veio fazer esse navio aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro?